Presidente da República no Cairo, chefe de Estado participa na cimeira extraordinária da Liga Árabe. Situação da cólera no país, doença já matou até ao momento mais de 200 pessoas. Quênia, protestos em campo de refugiados devido à falta de água e comida. Hoje notícias, edição de terça-feira, 4 de março de 2025. Bem-vindos. Boa tarde. O Hospital Neves Bendinha tem registrado um aumento de pacientes, ou seja, pacientes vítimas de queimaduras com casos que chamam a atenção, como o de uma mulher grávida que ficou ferida na sequência da explosão de uma botija de gás de cozinha em casa e que causou igualmente ferimento ao seu marido. A paciente que deu entrada nas últimas 24 horas no Hospital Especializado Neves Bendinha é uma mulher grávida que já recebe tratamento médico após ser atingida por uma explosão de gás de cozinha em sua residência. Nós estávamos a fazer uma manutenção, o fogão não estava a dar certo para ser ligado, então decidimos ligar o forno do fogão para ver se o problema estava mesmo no fogão ou na botija. Então eu falei ao meu esposo, não, vamos ainda tentar o forno de baixo, porque às vezes a boca não está acendendo, as meninas limparam mal. Vamos ainda tentar o forno. Assim que tentamos o forno, aquela chama saiu. Acho que o gás é que acumulou ali dentro do que era a botija, do fogão. O incidente também afetou o esposo da paciente, que relatou que ambos já passaram por 2 unidades hospitalares antes de chegarem ao Neves Bendinha. Quando aconteceu isso, o primeiro socorro que a gente fez, fomos usar na manteiga, já por dentro de casa. Depois, quando saímos de casa, o primeiro socorro foi no posto médico da centralidade do quilômetro 44, que nos deram o primeiro socorro. Depois caminharam para o Zango, que é no hospital do Amarelo. Então, de lá, dormimos uma noite e no outro dia fomos evacuados para aqui. E hoje estamos aqui. Por mim, só que as coisas correm bem. Segundo informações médicas, o estado da gestante é grave, sendo mantido um prognóstico reservado. Bom, a princípio podemos dizer que é uma paciente grave. Sabemos que a queimadura tem as suas repercussões, como desidratação, infecção, pode evoluir para choque. E por ser uma gestada, então os cuidados devem ser redobrados. A princípio o que nós podemos dizer é que é uma doente grave e o prognóstico fica reservado. Vamos ver como é que ela vai evoluir durante as 24 horas. Outro caso que chamou a atenção foi a de um jovem de aproximadamente 20 anos que foi linchado na via pública por populares, supostamente por ter roubado uma motorizada. A vítima sofreu queimaduras graves e foi socorrida para o hospital, onde já recebe assistência médica. É um paciente também grave, aqui poderia dizer que é um paciente muito grave, porque tem queimadura em quase toda a extensão corporal. Mas vamos ver como é que ele vai evoluir nas 24 horas. Também fica com um prognóstico reservado. Durante uma visita ao Hospital Neves Bendinha, popularmente conhecido como Hospital dos Queimados, a equipa de reportagem constatou que a unidade tem registrado um acréscimo de ocorrências, principalmente aos fins de semana e feriados. O balanço do último fim de semana aponta para um total de 50 pacientes atendidos, dos quais 27 crianças e 23 adultos. O especialista da referida unidade alerta para a necessidade de maior cuidado no manuseio de líquidos superaquecidos dentro de casa, especialmente na presença de crianças. A título de conselho, nós passamos aqui mais cuidados, principalmente com as crianças, porque a maior parte das crianças que aparecem aqui queimadas são com líquidos superaquecidos. Estamos a falar de água quente, estamos a falar de chá, comidas também quente, como papa, entre outros. Então, para as crianças, mais cuidado ao manusear líquidos superaquecidos, nesse caso, os responsáveis das crianças. Agora, para a população adulta, que maioritariamente é do sexo feminino, também mais cuidado ao manusear os líquidos superaquecidos e também mais cuidado em relação ao fogão, o redutor, nesse caso a mangueira e a botija.
O país registrou 97 novos casos de cólera nas últimas 24 horas, de acordo com o mais recente boletim epidemiológico divulgado pelo Ministério da Saúde. Com os novos casos, o país tem um total de 5.749 casos registados e 204 óbitos desde o início da doença em janeiro do ano corrente. Depois de Luanda, o epicentro do surto, a província do Bengo totaliza 2.004 casos e Colibengo 642, Malange 68, Kwanza Sul 29, Uige 10 casos. A província do Ambo registrou até o momento 10 casos, a Huila 7, província de Cabinda 7, Uzaire 5 casos, Kwanza Norte 2, Cunene e Cubango com um caso, respectivamente. A capital também lidera o número de óbitos, um total de 105, seguido do Bengo, 74, e Colo e Bengo, 19, Malange, 3, Kwanza Sul, 2 e Cabinda, com um óbito. Moradores do bairro Ambo, no município da Samba, estão preocupados com a progressão de uma ravina que já forçou várias famílias a abandonarem as suas residências. O Mandela Silva está, nesta altura, no local e mostra a seguir o quadro real da zona. Mandela, boa tarde, consigo. Boa tarde e boa tarde ao vasto auditório da Rede Girassol. Estas são as condições que vivem os moradores do bairro Ambo, mais concretamente aqui no município da Samba. É visível também que várias moradias foram ruíram melhor, devido à progressão da ravina em detrimento das fortes chuvas que vão caindo na capital do país. Mas para mais informações sobre o assunto, nós vamos à conversa com uma munícipe, Yara de Castro. Muito boa tarde, em direto para a Rede Girassol. A vala 8 da Samba está em péssimo estado. Boa tarde, boa tarde. Como vejam, não é? A nossa vala está em péssimas condições. Como vejam, estamos sem saneamento básico, não é? E isso pode aumentar no índice do paludismo. Eu apelo à nova administração que olhem por essa vala e que possam fazer um belo trabalho, não é? Porque quando chove é um grande risco e corremos o risco de ir com a água. E sabemos que um povo sem habitação é um povo sem nada. Então, que a nova administração, acredito em vocês e sei que vão fazer um belo trabalho. Por favor, olhem por esse lado. A nossa vala está em péssimas condições, casas a caírem e é um grande risco para a população. É visível também que várias residências, infelizmente, ruíram em detrimento das chuvas. Para a nova administração que entrou, o que é que vocês gostariam que fosse feito aqui para os moradores desta zona? Eu gostaria que a nova administração fizesse uma boa vala aqui ou um bom projeto para nos facilitar, porque quando chove não conseguimos nos deslocar ou não conseguimos chegar à nossa casa, porque a vala fica mesmo muito cheia. É uma enchente mesmo que não conseguimos nos deslocar. Eu acredito na nova administração e sei que eles vão fazer aqui uma visita e averiguar a situação para poder fazer um bom projeto aqui. É visível também que muita gente na rua com bidões, né, para carregar água. Há água canalizada, segundo o mais velho, havia água canalizada aqui no lado direito, mas no lado esquerdo não havia. O que é que vocês precisam neste momento? Como é que fazem neste momento? Nós, nesses momentos, dependemos do tanque de água, que a água não é saudável, não é segura para a nossa saúde. Sabemos que a cólera se faz presente na nossa sociedade, então é um grande risco. Nós apelamos à nova administração que vejam também a situação da água, não é? Sabemos que a cólera circula em Luanda, então que venha mesmo
fazer um bom projeto aqui e também precisamos de água potável do governo. Muito obrigado, Yara de Castro, uma munícipe que falava então aqui, vivente no caso, aqui na zona, na Vala 8 da Samba, mais concretamente no bairro Ruambo, que falava desta lástima aqui que se vive nesta zona. É visível também que muitas residências já foram ruídas em detrimento das chuvas, porque dizem que quando chove esta zona, a zona, no caso, a lagoa, enche muito de água. Mas, segundo o mais velho João, diz também que noutra altura a lagoa, ou no caso a ravina, era mais estreita, que não havia esta confusão toda que existe neste momento e este lixo abundante. Diz também o mais velho que esta vala, neste momento, desagoa várias valas, no caso, que desagoam neste local, que dá então depois para o mar. Mas para eles, no caso os moradores, sofrem devido à enchente, em que muitos moradores, como é visível nas imagens, já se deslocaram deste local para procurar abrigo em outras áreas devido às enchentes e as casas a serem ou a derrubarem em detrimento mesmo das chuvas. A outra situação também é a água potável, que também é uma preocupação deste povo. É visível que muita gente com bidões na rua para então conseguirem um bidão de água para o consumo diário. Dizem eles que cada bidão custa em média 200 kwanzas. Mas para mais informações sobre o assunto, o caro ouvinte e telespectador vão então poder acompanhar essa matéria com mais incidências nos próximos serviços noticiosos da Rede Girassol. Boa tarde. Boa tarde, Mandela Silva, e nós seguimos. Apesar do surto de cólera que o país enfrenta no bairro Calemba 2, as vendedoras continuam a vender em torno do lixo, um quadro que a Emília Pascoal mostra com mais detalhes. Emília, boa tarde. É um quadro preocupante, certo? Boa tarde em estúdio e a quem nos acompanha neste momento. Em Luanda, o problema do lixo não é novo. Constitui um problema de saúde pública. Nesta terça-feira começamos uma ronda pela cidade capital para verificar o estado de algumas vias no que concerne ao depósito do lixo. E começamos pelo Camama, em que encontramos um cenário diferente. A recolha do lixo começou às 6 da manhã e provavelmente vai terminar quando forem 14 horas. Neste momento nos encontramos no bairro Calemba 2, em que o lixo constitui um grande problema, porque aqui as vendedoras vendem alimentos e outros produtos em volta do lixo. Para outros detalhes, vamos à conversa com o munícipe que está aqui a fazer compras, que é o Hamilton Ticita. Hamilton, boa tarde. Podemos constatar que aqui no Calemba 2 o lixo é um grande problema, pois as vendedoras vendem aqui alimentos sem nenhum problema. Realmente, muito bom dia. Temos grandes problemas concernente ao depósito de lixo nos lugares impróprios. Para dizer que realmente os moradores desta área vendem nos lugares impróprios. Nós gostaríamos que as pessoas depositassem o lixo num lugar próprio, depositando o lixo nos contentores, para que possamos evitar as doenças no nosso seio. E no seu ponto de vista, por que as pessoas continuam a fazer compras nestes locais, mesmo sabendo que o país está agora a viver um momento de cólera? Realmente as pessoas depositam lixo por alta teimosia. As pessoas são mais teimosas, vendendo no lugar impróprio, metendo as suas vidas em risco. Realmente nós temos tido pessoas que até não conseguem entender o que é a situação da saúde ao longo da situação que a gente vive hoje por causa da malária, da cólera, e as pessoas depositam lixo nos lugares impróprios. Nós gostaríamos de apelar aos demais que possamos depositar os lixos no contentor para que tenhamos uma vida mais
aceitável. Obrigada. Vamos falar aqui com outro senhor. Boa tarde, primeiro e último nome. Boa tarde, Gabriel Frazão Capitão é meu nome. Eu estou aqui há bastante tempo, muitos anos, vivo cá no Calemba 2 e vejo que nós queremos as mudanças para o nosso país, né? E não só, estamos a falar muito das cóleras, e são muitas doenças que estão a existir no nosso país. Por exemplo, o lixo, conforme vê, muito lixo no país. E não só, também aqui no Calemba 2, as coisas não vão bem. As nossas senhoras também são aquelas que não querem ouvir quando dizem para elas que não vendem perto da estrada, mas querem vender. Acho eu que elas também perto da estrada que eles conseguem os seus valores para poder sustentar a família. Mas elas também podiam ter um sítio adequado para fazer os seus negócios. Okay. Obrigada. Nós vamos continuar a nossa ronda. Vamos passar por outros pontos para ver como está a cidade concernente à recolha, tratamento e depósito do lixo. De momento é um até já. Boa tarde e continuação de um bom jornal. Boa tarde, Emília Pascoal, que está neste momento a fazer uma ronda pela cidade de Luanda, neste feriado de Carnaval, saber como está a cidade em termos de limpeza. É um assunto que poderá continuar a acompanhar nos próximos serviços de informação da Rede Girassol. Por aqui nós seguimos. A Banca Comercial Angolana absorveu em 2024 um total de 10,8 mil milhões de dólares do mercado cambial para atender às necessidades internas. O relatório é do Banco Nacional de Angola, que aponta um aumento de 9,8% em relação a 2023. No relatório, o setor foi o maior provedor de moedas, atingindo uma cifra total de vendas na ordem dos 4,4 milhões. No caso do setor diamantífero, a arrecadação foi de 5,5 milhões. Além das divisas adquiridas regularmente pelos bancos comerciais em 2024, o Tesouro Nacional e o BNA injetaram à banca uma soma no valor de 2 mil milhões e 953,5 milhões de dólares para a execução das operações no mercado secundário para pagamentos a não residentes, principalmente no que diz respeito às operações de particulares. O documento do BNA dá conta que os bancos comerciais adquiriram cerca de 2,4 mil milhões de clientes diversos que não transacionaram na plataforma Bloomberg. O relatório do BNA refere ainda que, fruto do aumento na oferta de divisas observada no ano passado, o mercado cambial mostrou-se mais estável, se comparado com o quadro registrado em 2023. De janeiro a maio do mesmo ano, observou-se uma estabilidade cambial, tendo a taxa de câmbio da moeda nacional, o Kwanza, em relação ao dólar dos Estados Unidos da América, a variar em 2,7. A partir de junho, observou-se um aumento da procura por moeda estrangeira, principalmente para férias e importação de bens, registrando assim uma variação da taxa de câmbio de 6,4%. Dados indicam ainda que a taxa de câmbio do Kwanza em relação ao dólar dos Estados Unidos da América passou de 828,8 em dezembro de 2023 para 912,0 em dezembro de 2024, representando uma depreciação de 9,1% face à depreciação de 39,2% registrada em 2023. Já o euro, o Kwanza depreciou 3,5%, passando a taxa de câmbio de 916,0 em dezembro de 2023 para 949,5 em dezembro de 2024. Em 2023, a depreciação foi de 41,3%. Mais de 50 embarcações estão disponíveis para a travessia nos caminhos para a ilha do Mussulo. A Direção Municipal do Turismo do Mussulo avançou que mais de 2.500 turistas fizeram a travessia durante o fim de semana. Mussulo foi o destino de muitas famílias para aproveitarem a tolerância do ponto alusivo ao Carnaval. No terminal marítimo do Capuçoca, o entra e sai dos barcos evidenciava a movimentação. Ivan Machado declarou que pretende aproveitar o momento em família. Primeiramente é privado, né? Gosto de estar lá, drena mesmo lá e pela música também drena no Mussulo. Gosto muito de estar lá.
Estou a levar a minha mulher, meus filhos e pela primeira vez ela vai conhecer o meu filho também. Vai se ver mesmo lá, se for possível dormir mesmo lá. O delegado municipal do Mussulo, Adão Kassongo, avançou que mais de 50 embarcações estão disponíveis para quem pretende fazer a travessia para o Mussulo. Nós estamos a trabalhar num grupo multissetorial do município do Mussulo em termos de controle e segurança sobre a navegação marítima. Bem, dos dados que nós temos, aproximadamente durante esses dias, já entraram mais de 2.500 turistas para o Mussulo. E em termos de embarcações, vulgo táxi, que são barcos particulares, estão a funcionar 53 embarcações, que estão a apoiar a entrada dos nossos turistas para o município do Mussulo. E assim como também estão a retirar do Mussulo para o embarcador do Capsoca. Um cenário diferente encontramos no terminal de passageiros do Museu da Escravatura. Cristina Kassanga e Adelina Kassanga, residentes da ilha do Mussulo, afirmaram que por causa da movimentação na ilha, preferem fazer a travessia. O ambiente mesmo lá é bom, mas aqui eu não vejo, cada pessoa veja da sua maneira, mas eu não vejo assim que eu assim tão bem, tão bom. Por isso que eu prefiro vir aqui do outro lado, não ficar lá. A mente do Mussulo não me faz tão bem. Aí me causa muita doença, então por isso que eu gosto de ir lá do outro lado. Gosto de ficar mais lá, porque lá também tem muita família minha, por isso que eu gosto de ficar lá do outro lado. As moscas seria a palavra ideal para descrever a Praça do Artesanato, que nesta segunda-feira estava praticamente vazia. Osvaldo Capende acredita que o fraco movimento deve-se à falta de divulgação do espaço. Eu acho que é pouco difundido, né? Eu sabia que o mercado estava lá, no outro lado. Depois fiquei a saber que mudou de lugar, mas eu não sabia que estava aqui no Museu da Escravatura. Tanto que eu passava e procurava o Museu da Escravatura, nunca mais vim para aqui. Vi a mudança que foi feita aqui, muito boa. E encontrei um mercado, mas se calhar temos muitos meios hoje em dia de difundir, podia ser mais divulgado, porque a arte é bela, não é? E a pessoa estando aqui viaja. Então acho que é mais por causa da difusão. Para melhor prevenção, Adão Kassongo apela a fazerem praia nos lugares autorizados. É que não escolham as ilhas, ou seja, os ilhéus, porque são zonas isoladas. As autoridades do Mussulo, nós controlamos as nossas praias onde estão as sentinelas, ou seja, os nossos turistas a fazer praia têm que ir nos lugares autorizados onde temos as sentinelas para nós podermos vigiar o turista, para que o turista esteja em segurança e não escolhe as ilhas, porque lá nós não colocamos as autoridades, porque são ilhas isoladas. E por outro, essas ilhas também foram mexidas e a maré, ou seja, as alturas são altas. E há muito perigo que corre o turista quando se isola nestas ilhas. Estamos a informar, eu hoje notícias. Seguimos para o primeiro intervalo da tarde. Volte conosco. Até já. Olá, seja bem-vindo de volta às notícias. O presidente da República e presidente em exercício da União Africana, João Lourenço, está na cidade do Cairo, capital do Egito, onde participa na cimeira extraordinária da Liga Árabe, convocada para avaliar a situação na faixa de Gaza e seus contornos no presente e futuro imediato. A cimeira em que o presidente João Lourenço toma parte esta terça-feira no Cairo vai discutir e tentar encontrar uma posição comum dos Estados Árabes face ao que se está a perspectivar em algumas latitudes, fundamentalmente no eixo Washington-Tel Aviv, onde se pensa em soluções que poderiam representar a liquidação da causa palestiniana, no dizer do presidente egípcio Al-Sisi. O ministro Tete António, chefe da diplomacia angolana, já disse que a participação do presidente João Lourenço na cimeira do Cairo está baseada no facto de a causa palestiniana estar entre as preocupações da União Africana, que é dirigida pelo estadista angolano. Que é a razão pela qual o Presidente da República é um dos convidados para esta reunião, tal como nós fazemos também quando organizamos a Cimeira da União Africana. Além do mundo árabe, está representado através dos nossos próprios membros.
mas também a causa palestiniana sempre é objeto de uma decisão das cimeiras da União Africana. Todas as decisões que podem consultarem, portanto, todas as cimeiras consultadas, os resultados da cimeira verão sempre uma decisão da União Africana sobre a questão palestiniana. Como sabem, a faixa de Gaza foi destruída praticamente a 92% das habitações na faixa de Gaza foram destruídas. Daí o surgimento de várias iniciativas para a reconstrução da Gaza. A par do presidente de Angola e da União Africana, João Lourenço, líderes mundiais como o secretário-geral da Organização das Nações Unidas, António Guterres, e o presidente do Conselho Europeu português, António Costa, vão também participar da Cimeira da Liga Árabe, que vai decorrer na capital da nação mais antiga do mundo. Inicialmente prevista para decorrer em finais de fevereiro, a agenda da Cimeira Árabe inclui a apresentação do plano egípcio de reconstrução da faixa de Gaza, depois do Egito ter recebido apoio regional contra o plano de Trump, já rejeitado pela resistência palestiniana por todos os países árabes e pela grande maioria da comunidade internacional. E esta Liga Árabe sendo praticamente a organização mais próxima à questão palestiniana e o papel do Egito, não é? Nessa questão do Médio Oriente, nessa questão. Com caráter de emergência, a cimeira organizada pelo governo egípcio vai debater os mais recentes desenvolvimentos graves na questão palestiniana com o plano norte-americano para controlar Gaza. Ausentes desta cimeira estarão os presidentes da Argélia, Abdelmajid Tebboune, e da Tunísia, Kais Saied, apesar de as conversações incidirem sobretudo com a necessidade de construção da faixa de Gaza sem que haja a necessidade de deslocar os palestinianos do território e evitar que se transforme na Riviera do Médio Oriente, tal como defendeu Donald Trump. Da atualidade internacional, protestos no Quênia abalam campo de refugiados de Kakuma em meio a cortes na ajuda humanitária dos Estados Unidos da América. Veja este e outros assuntos no Compacto Internacional. Os protestos eclodiram devido à escassez de comida e água no acampamento. As manifestações generalizadas abalaram a segurança no campo de refugiados de Kakuma, no nordeste do Quênia, na segunda-feira, com disparos reais feitos pela polícia contra os manifestantes, de acordo com a mídia local. Segundo os moradores, as condições no acampamento pioraram significativamente, com muitos tendo dificuldades para acessar as necessidades básicas. A escassez ocorre porque a ajuda humanitária no Quênia foi reduzida pelos cortes de financiamento da Agência dos Estados Unidos para o Desenvolvimento Internacional, USAID. O campo é um dos maiores do mundo e abriga cerca de 200 mil refugiados e requerentes de asilo, de acordo com a Amnistia Internacional. O campo abriga principalmente refugiados dos vizinhos Sudão do Sul, Etiópia e Somália. Os cortes na ajuda não só levaram à fome, mas também contribuíram para o aumento da insegurança dentro do campo. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, suspendeu nesta segunda-feira toda a ajuda militar à Ucrânia após seu confronto verbal com o presidente ucraniano Volodymyr Zelensky na última sexta-feira. O presidente deixou claro que está focado na paz. Precisamos que nossos parceiros também estejam comprometidos com esse objetivo, disse um funcionário da Casa Branca, agência Reuters. O gabinete de Zelensky não respondeu imediatamente a um pedido de comentário. A medida foi tomada depois que Trump mudou a postura de alinhamento dos Estados Unidos da América em relação à Ucrânia, que vinha desde o início da guerra. O ápice da mudança foi o confronto acalorado com Zelensky na Casa Branca, em que criticou o ucraniano por não demonstrar gratidão suficiente pelo apoio de Washington. Nesta segunda-feira, Trump novamente disse que o presidente da Ucrânia deveria ser mais agradecido pelo apoio americano, após responder a uma declaração de Zelensky que dizia que o fim da guerra está muito distante. Depois de ter sofrido 2 episódios de insuficiência respiratória esta segunda-feira, o Papa Francisco dormiu a noite toda e ainda descansa. O último boletim informativo divulgado pela sala de imprensa da Santa Sé refere que o Santo Padre apresentou 2 episódios de insuficiência respiratória aguda, provocados por uma importante acumulação de muco endobronquico e consequente broncoespasmo. Face a estes episódios, foram efetuadas 2 broncoescopias, com necessidades de aspiração de secreções abundantes, e durante a tarde foi retomada a ventilação mecânica não invasiva.
Durante estes procedimentos, o Papa não perdeu consciência e esteve sempre alerta, orientado e cooperante com os médicos. E é momento de desporto. No Hoje Notícias, acompanhe o resumo da jornada número 19 do principal campeonato de futebol do nosso país. Foram no total 16 golos marcados na jornada número 19 do Gira-Bola Alegria do Povo. O duelo entre a Santa Rita e Desportivo da Huila foi o que mais registrou golos, no total 4. O segundo maior resultado da ronda foi entre o Recreativo do Libolo e Carmona, a 3 bolas, vitória do clube da província do Kwanza Sul. A outra partida que também registrou 3 golos foi entre o segundo classificado, o Ilhete de Bengala, com 44 pontos, e o sexto, São Salvador do Congo, com 27. Os bengalenses venceram a formação do Zaire por 2-1. O primeiro colocado, Pedro de Luanda, com 47 pontos, empatou a 1 bola diante do quinto colocado, Bravos do Maqui, em pleno estádio 11 de novembro. Quem também empatou a 1 bola foi o rival 1º de agosto, terceiro classificado com 37 pontos, que foi a província da Lunda Sul, jogar diante do Desportivo local, que ocupa agora a posição número 8 com 25 pontos. A jornada reservou ainda a partida entre o Interclube e o Sagrada Esperança da Lunda Norte. Os diamantíferos venceram no estádio 22 de junho por 1 bola sem resposta e agora ocupa a 4ª posição da tabela com 31 pontos. O Cabo Escorpe do Palanca venceu o último classificado, Isaac de Bengala, com 9 pontos por 1 bola sem resposta. Luanda City empatou sem golos diante da Académica de Lubito. O derby de... Estamos de volta às notícias e começamos esta última parte de Hoje Notícias com o desfile principal da edição 2025 do Carnaval de Luanda, que teve lugar ontem com a classe A de adultos, no calor da celebração dos 50 anos da independência nacional. Distintas figuras prestigiaram o momento e a maioria defende que se invista mais no intrudo como forma de rentabilizar mais a indústria carnavalesca. Foram 5 horas de demonstração cultural. O estilo de dança Semba preencheu 95% da apresentação na nova marginal de Luanda, que se mostrou pequena para os mais de 3.000 foliões que quiseram ver de perto a magia e as cores do intrudo. Na tribuna de honra, ao mais alto nível, esteve a vice-presidente da República, Esperança da Costa, em representação do presidente João Lourenço. A número 2, na hierarquia de Angola, esteve ladeada da juíza conselheira do Tribunal Constitucional, Laurinda Cardoso, do governador de Luanda, Luís Nunes, do ministro da Cultura, Filipe Zau, da ministra de Estado para a Área Social e ainda da vice-presidente do MPLA, Mara Quiosa. Os grupos estiveram bem e não deixaram nada de ver, entende o ministro da Cultura. Entretanto, Filipe Zau sinalizou ser fundamental trabalhar com muita antecedência. Para chegarem ao nível, sobretudo, dos 3 últimos, né? Para não falar do que ganhou o ano passado, que se destaca muito pelo tipo de qualidade, mas eu penso que é sobretudo o trabalho em conjunto, de certa maneira alguma inovação e criatividade em cada ano. Verbas também, os grupos reclamam do valor que recebem e do tempo em que receberam mais do que o ano passado. Portanto, já é muito bom. De maneira que, repare, eles recebem a mesma coisa, enquanto que há grupos que a gente vê grandes coisas, outros já vimos menos criatividade. Portanto, não é o dinheiro o determinante para se fazer uma boa exibição. O que é importante é trabalho, é também a investigação daquilo que se faz. E o vice-presidente para o setor político e social de Luanda, Manuel Gonçalves, acredita ser possível levantar a indústria carnavalesca desde que se descentralize o desfile e haja mais investimento. Daí é que nós entendemos, enquanto governo da província de Luanda, que realiza o desfile, passar o desfile de terça-feira para segunda-feira, para possibilitar que haja carnaval de rua, porque nós temos de devolver o carnaval de rua. Mas convenhamos dizer aqui, nós tivemos aqui na Marginal, na maior parte dos grupos, fundamentalmente jovens,
com inovação e com trabalho originalmente de angolanos. Portanto, temos condições de alavancar, mas ainda temos muito trabalho pela frente. Mais luz, cor e brilho, demonstração clara de inovação e, acima de tudo, criatividade. É o que diz o administrador do município da Maianga, Orlando Paca, contrariando as afirmações de que o intrudo sofreu influência do carnaval brasileiro. Nós não podemos dizer que o nosso carnaval está a ser influenciado. Nós temos que nos adaptar ao novo contexto mundial. Por essa razão, eu não corroboro com esta afirmação. Eu sugiro que todos os grupos, todos os anos, possam melhorar a sua prestação. Portanto, isso é o mais importante. O mais importante é festejarmos o carnaval, é a nossa identidade cultural e é isso que nós devemos fazer. Canção, dança, alegoria, corte, bandeira, trajes, falange de apoio foram as categorias avaliadas pelo jurado. Os resultados de Luanda serão conhecidos na quarta-feira de cinzas. O Carnaval abriu portas e oportunidades no domínio da comercialização e criação de pequenos negócios. Nesta edição, dedicada aos 50 anos da independência nacional, os negócios movimentaram-se em várias vertentes, desde água mineral a bebidas exóticas. Em dia de celebração da maior expressão cultural do país, o Carnaval, a venda de alguns produtos como a água e comidas rápidas estiveram em alta. O momento é considerado por muitos uma grande oportunidade de faturar mais do que os dias normais de venda. Porque eu sei que no carnaval o negócio anda, por isso que eu estou aqui, que é para vender água. Eu espero que possa vender todo o negócio, porque eu trouxe água e trouxe ovo. Sim, trouxe 3 cartões de ovo, gostaria que comprassem todo o ovo, mesmo toda a água. E por causa eu consigo 20, 25. No dia normal, já vendi ontem, a minha avó vendeu ontem de 10 mil. E eu também garanto que posso vender de 10 mil. Vim vender comercial meu ovo para poder ganhar algo. Vou faturar 22 mil. Na praça da alimentação, as bebidas exóticas tomavam conta dos consumidores. Pela primeira vez a participar de uma edição do Carnaval, este barman destaca o ambiente festivo e as oportunidades de empregos temporários conseguidas por muitos. Rentabilizar também e promocionar também. E dar aderência, a oportunidade também aos novos talentos que querem aderir a este serviço e poder também dar oportunidade de emprego e também aquelas pessoas que estão mais carentes e poderem desenvolver economicamente e socialmente. E nós agradecemos a toda a equipa que está aqui de reportagem, a TV Girassol, que não tem poupado esforço de poder demonstrar aquele carinho humano, de poder saber dos trabalhos que a juventude tem demonstrado diariamente na comunidade angolana. Estou a vender comidas rápidas como fast food, sopas, salgados, entre outros. A venda tem sido boa, mas hoje tem mais gente, né? Está mais cheio o ambiente em si. Então o rendimento sem reclamações. É caso para se dizer que é na oportunidade onde está o ganho e o Carnaval proporcionou esta abertura para rentabilizar o negócio de muita gente. E o Carnaval de Luanda não só junta culturas, mas também povos de diferentes países, turistas que vieram ao nosso país pela primeira vez para assistir à festa do povo, partilharam a sua visão sobre o evento. O Carnaval em Luanda atrai vários turistas. Uns vieram para fazer turismo e acabaram por deslocar-se até a Nova Marginal e outros deslocaram-se propositadamente para assistir de perto à expressão cultural do povo angolano. Primeira vez em Angola, primeira vez no Carnaval de Luanda. Levou que no México e na América Latina a gente conhece muito da história de Angola, o sofrimento do povo, o trunfo da revolução. Ao final do dia somos povos irmãos, né? Então sempre da América Latina, do México em particular, a gente tem tido o interesse de vir para cá e conhecer Angola e também viver o Carnaval. Eu gostei muito, aqui é a primeira vez para mim, é uma experiência muito boa. A mais semelhante é todo o povo
participam deste tipo de festival. É um festival nacional. Mas tem algumas diferenças, são diferentes culturas entre a China e a Angola. Sim, por exemplo, aqui eles vestiram, são muito diferentes com os vestidos da China. Alguns turistas como Wallace, Vitória e Sabrina identificaram-se com o carnaval e a expressão cultural demonstrada pelos grupos. Sente pertencente ao que acontece aqui, porque a gente, enquanto brasileiro, especialmente enquanto baiano, a gente se identifica, porque durante o período de comércio de viventes, a gente recebeu, foi o país da América que mais recebeu as pessoas que saíram dessa região da África. Então, eu me sinto muito feliz, muito raro de perceber que há um cordão umbilical que liga a herança cultural das pessoas negras entre Luanda, entre Angola, entre a Bahia. Muito identificada, porque da onde a gente veio, que era a Bahia, lá no Brasil, é muito parecido culturalmente com aqui em Angola. Então a gente está vendo o espelho de como é lá também. Então é muita emoção, maravilhoso. É uma energia massa, né? Eu sou da Bahia, no Brasil, é uma energia boa, parece muito leve, contagia. Eu tô aqui, ó, a dançar na arquibancada, muito bom. E o que a gente percebe, de acordo com que os grupos vão passando, é que retrata, de fato, a cultura que a gente vê ao passar na rua. As quitandeiras vendendo as coisas, o penteado das pessoas. Então, isso retrata basicamente o cotidiano que a gente vê na rua, a gente vê aqui no Carnaval. Outros destacam a similaridade na alegria e forma de dançar o Carnaval. Eu acho a alegria é similar, dançar também dançamos em meu país. Música é diferente, mas também temos muita música. E a festa, a alegria, não? Pois para mim é difícil, porque todos os grupos para mim são muito especiais, não? Então a comparação para mim é difícil, mas acho todas muito bonitas, fizeram um bom trabalho, acho muito esforço para apresentar-nos assim, é muito bom. E cada grupo é diferente, não? Mas muito bom, parabéns a todos. Turistas provenientes de vários países prestigiam o Carnaval de Luanda, edição 2025. É o Carnaval de Luanda. E aprimoram-se os últimos preparativos para a edição de 2025 do Carnaval na província de Benguela, no seu ato provincial, que pela primeira vez decorre na marginal da Praia Morena, com a presença de turistas. Mais informações é com o António Mateus, que junta-se a nós. António Mateus, boa tarde. Boa tarde para si e para os telespectadores da TV Girassol. Respondemos a partir da marginal da Praia Morena, aqui na cidade das Caixas Rubras, onde já são visíveis as movimentações do Carnaval no seu ato provincial. Nesta altura, aprimoram-se os últimos preparativos desta festa, que certamente vai juntar vários grupos provenientes de vários municípios da província de Benguela. É de resto o ato provincial que vai começar com o desfile da classe infantil, bem como a classe de adulta, para daqui a mais umas 2 a 3 horas, aqui na marginal da Praia Morena. Está, de resto, um movimento ainda meio que tímido, com os aprimoramentos da organização nesta 47ª edição do Carnaval 2025, no seu ato provincial aqui na província de Benguela. Aqui também já são visíveis a presença de alguns turistas que certamente vieram para testemunhar o momento carnavalesco aqui, a cultura que vai ser manifestada aqui neste palco. Refiro-me pela primeira vez na marginal da Praia Morena. Vamos nesse direto tentar ouvir algumas turistas que cá se encontram para este momento. Olá, muito boa tarde, em direto para a TV Girassol. Veio assistir o Carnaval em Benguela. Bom dia, é a primeira vez a Benguela. Sim. Como é que está a ver o ambiente? É a Cubal. O ambiente é muito bom. É a primeira vez que estão em Benguela? Não é a primeira vez. Mas é a primeira vez que vão assistir o Carnaval de Benguela? Sim, é a primeira vez um Carnaval a Benguela, sim. Como é que está a ver o ambiente todo aqui na Praia Morena? Muito bonito, muito tranquilo.
Como é que se chama? Eu sou Carolina Raquel Clara. Muito bom. São então as turistas de nacionalidade espanhola que cá se encontram na cidade de Benguela para assistirem o Carnaval, edição número 47. Este é de resto um ambiente que vai ser vivido durante quase todo o dia aqui na marginal da Praia Morena, no Carnaval, no seu ato provincial, tal como já disse, vários grupos provenientes de vários municípios, quase todos os municípios da cidade da província de Benguela, vão então desfilar aqui neste palco pela primeira vez, digo, na marginal da Praia Morena. Reitero que primeiramente será o desfile da classe infantil e depois então a classe de adultos. De resto fica aqui então o essencial deste ponto de situação relativamente ao Carnaval 2025 na marginal da Praia Morena. As imagens são de Paula Cambonja e António Mateus, no ritmo do Carnaval. Muito boa tarde. Boa tarde, António Mateus. Com certeza, no ritmo do Carnaval, o país a viver o Carnaval neste ano em que Angola comemora 50 anos da independência nacional. E está tudo dito na edição de terça-feira do Hoje Notícias. Obrigada pela companhia de sempre. Não perca a seguir o Desporto na Rede com as novidades internacionais, ou seja, nacionais e internacionais. Continue ligado à Rede Girassol neste clima do Carnaval ainda. Boa tarde.